Bom dia, eu sou a Vera Mendes e trouxe para vocês hoje uma receita de bolo salgado. Vamos aos ingredientes? 2 pacotes de pão de forma, 2 peitos de frango cozido e desfiado, uma cebola picada, um tomate picado, uma xícara de chá de palmito picado, 2 colheres de sopa de molho de tomate, 2 colheres de sopa de azeitona picada, 2 colheres de sopa de azeite, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino, 1 copo do caldo do frango cozido, 2 colheres de sopa de requeijão, 2 colheres de sopa de creme de leite, 1 xícara de chá de maionese, 2 colheres de sopa de cheiro verde picado, 500 gramas de batata cozida. Coloque o azeite, a cebola. Vou deixar a cebola no fogo até ela murchar. Depois que a cebola fritou, eu acrescento o tomate já picado, uma pitadinha da pimenta do reino, o molho de tomate, o caldo do frango e vou deixar isso formar um molho. Vamos colocar agora o frango já desfiado, os palmitos picados, deixar ferver novamente. Depois que o frango já formou um molho, eu vou colocar a azeitona e o cheiro verde. Misturo e desligo o meu fogo. Agora a gente leva esse recheio para gelar, para depois fazer a montagem do bolo. Então nós vamos tirar a casquinha do pão de forma desta maneira. Com a ajuda do fundo de uma assadeira de 20 de diâmetro, eu já corto o tamanho que eu preciso de cada camada do bolo salgado. Eu faço isso. As aparas do pão eu não desperdiço, eu coloco numa assadeira, rego com azeite, orégano e uma pitada de sal, levo ao forno até ficar uma torradinha, fica um delicioso aperitivo. Para a montagem do bolo salgado eu posso usar uma assadeira ou posso usar um aro removível. Então eu coloco sobre o prato que vai ser apresentado o aro, coloco a primeira camada de bolo, ou seja, de pão de forma, passo uma colher de maionese sobre o pão, uma camada generosa de recheio. O recheio é bem úmido, então não preciso nem molhar essa massa de pão. Coloco a segunda camada, a maionese. Quem não gostar de usar maionese, pode usar o requeijão cremoso também. Outra camada do recheio. Vou finalizar com a última camada de pão. Aperto bem para que assente o recheio e todas as camadas de pães. E aí levo esse bolo para gelar para depois fazer a cobertura. Enquanto a torta está gelando, vamos preparar a cobertura. Então aqui eu tenho a batata que já foi cozida e passada pelo espremedor. Eu coloco na tigela da batedeira com uma pitadinha de sal. Aqui a batata já formou uma pasta. Agora eu coloco creme de leite e o requeijão. Misturo e levo novamente para bater. Aqui
já temos o glacê salgado pronto. A quantidade de creme de leite a ser utilizada nessa receita depende da batata. Se a batata tiver mais enxuta, nós vamos usar mais creme de leite. Se a batata tiver mais aguadinha, menos creme de leite. Uma outra dica também, essa batata pode ser cozida no micro-ondas. Então eu não uso água, assim eu tenho uma batata mais enxuta. Aí, portanto, eu vou estar usando mais creme de leite na composição desse glacê. Essa torta foi gelada por 6 horas, para depois ser aplicado o glacê. Assim, as camadas estão bem firmes e já geladinhas. Então, eu tiro o aro e aplico o glacê como se eu estivesse decorando um bolo doce mesmo. Uma camada farta, primeiro em cima, com o auxílio da faca, eu vou tirando o excesso do glacê. Tudo tem que ser na medida certa. Não podemos exagerar na quantidade do glacê para esse bolo não ficar enjoativo depois. Assim, limpo toda a lateral do bolo. Depois, eu finalizo a parte superior do bolo, puxando para o centro do bolo toda a quantidade de glacê em excesso. E vou retirando com o auxílio da espátula e a faca. Com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico pitanga, nós vamos dar acabamento neste bolo. Eu vou fazer com o mesmo bico um ponto cordão. Para decorar o bolo, eu estou usando aqui physalis. Uma frutinha que pode ser usado tanto na confeitaria como na cozinha quente. Uns galinhos de salsinha ou mesmo uma flor de tomate, fica muito interessante para acabamento. Essa foi a minha sugestão de hoje para vocês. Um bolo salgado, um lanche rápido que pode ser preparado até com 12 horas de antecedência, deixar na geladeira para depois ser servido.